Boa noite, igreja. Pastor Pedro, antes de iniciar suas férias, fez contato conosco e nos pediu para estar nessa quarta-feira aqui trazendo uma palavra. E eu falei para ele assim: olha, pastor, eu não sei se eu vou seguir o tema que está proposto pelo ano, para o ano. Aí ele falou assim: pode ficar com tema livre. Mas sabe o que é? Quando a gente começa a preparar, começa a orar, começa a buscar o que vamos trazer e o tema volta para isso aqui. Então, por aí eu vi que, pela graça de Deus, não é o que a gente pensa, mas é o que Ele quer trazer para a sua igreja. Então, eu agradeço a oportunidade e, nesse ano, nós estaremos falando e ouvindo muito sobre o tema obediência, ou a falta dela, ao contrário, ou a desobediência. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a oportunidade de encontrar textos que falam da obediência e falam de momentos em que o povo não foi obediente e o que resultou sobre essas coisas. E nós, então, não vamos trazer um estudo como a nossa irmã Luciana, obrigado, como a nossa irmã Luciana está trazendo. Semana passada, ela iniciou uma série de estudos que só foi interrompida hoje, porque ela tem um compromisso, mas nas próximas quartas-feiras, ela vai trazer o complemento de tudo aquela sua fala até um desfecho. E nós vamos fazer no formato de uma reflexão. Então, será breve, eu espero, mas é só para a gente ir para casa pensando naquilo que o Espírito Santo nos trouxe a ouvir nesta noite. Quando eu falo nos trouxe, é porque eu também quero ouvir a mesma palavra, tá bom? E então vamos ter mais uma palavra de oração, e em seguida nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3, do 1 até o 11. Gênesis 3, do 1 até o 11. Oremos. Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade que tu tem dado à tua igreja de ouvir a tua palavra. Nós te pedimos nesta noite que haja, Senhor, um ambiente propício para o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja ouvida por cada um de nós. É a oração que fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou acompanhar a leitura que é um pouco diferente da minha, mas tudo bem, vamos lá? Eu vou acompanhar essa leitura aqui. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Até aqui. O nosso tema é obediência. E o tema que eu trouxe para essa breve reflexão é obediência, alicerce da família. Então, vamos lembrar aqui de novo: obediência, alicerce da família. Irmãos, talvez esse texto da queda do homem, do momento que o homem é criado e da sua consequente queda depois, é um dos mais conhecidos da Bíblia. Sabe, se você perguntar aí, vocês já ouviram a história de Adão? Já ouviram a história de Eva? Já ouviram? Todo mundo conhece essa história. E ali a gente percebe que, eu estou lendo aqui no meu celular, porque ele é um pouco maior do que a letra que tem aqui na minha Bíblia, tá? E a gente percebe que houve muita coisa ali que combinaram para toda aquela sequência de fatos que é narrado do verso 1 até o verso 11. Mas o que me chamou a atenção foi que no verso 11, nós ainda vamos voltar aos anteriores, no verso 11, o Senhor disse expressamente: comeu daquilo que eu proibi? Ou seja, vocês me desobedeceram. Irmãos, nós também vamos falar de alguma coisa do capítulo 1, do capítulo 2 e também do 4º capítulo de Gênesis, mas o que nos mostra aqui é que, em determinado momento, Eva estava no jardim e apareceu a serpente, né? E ela vai com aquela conversa que a gente já conhece, de cós salteado, e leva a curiosidade de Eva, e Eva sabia o que precisava fazer em uma situação daquela, mas ela não vai fazer, irmãos. Então, o que nós percebemos logo de cara é que foi um atentado contra a família. O que o diabo fez ali na figura da serpente foi um atentado contra a família, e foi um atentado contra a primeira família instituída por Deus. Irmãos, o diabo se levanta contra tudo que glorifica o nome de Deus. E quando Deus estava criando todas as coisas, ele lá no final, ele termina, no 6º dia, ele coloca o homem, ele faz o homem, depois de criar todas as coisas. E aí, o homem foi criado de uma forma tão especial, parecido com a essência de Deus, porque lá no capítulo 2, ele diz assim: façamos, a Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí no verso 27, ele já diz que, verso 27 do 1º capítulo, já diz que ele forma o homem, mas em detalhes está aqui no capítulo 3, quando no capítulo 2 também já vai mostrando sobre isso, mas já falo sobre isso um pouquinho. Mas o que eu queria dizer é que a primeira coisa que Satanás foi fazer foi atacar uma instituição criada por Deus. Irmãos, a sua família, a minha família, a nossa família é uma instituição criada por Deus. E o diabo ataca. Não é pelo fato de que nós somos do Senhor que ele não vai atacar, ele ataca. Então, a reflexão dessa noite é no sentido de que o que nós podemos fazer para evitar incorrer nos mesmos erros que o primeiro casal incorreu. Porque toda ação tem uma reação, e a gente sabe que depois daqueles eventos houve
vários desdobramentos, várias consequências. Mas, irmãos, ao longo dos séculos, o Satanás ele fica trabalhando contra a família. E não se assuste se nos dias de hoje estão trabalhando contra a família, porque o mundo jaz no maligno. Essa é a estratégia dele, e não é uma estratégia nova, sempre foi estratégia dele, desde lá do início, sabe? Então, fazer com que a família desobedeça Deus. E desobedecendo a Deus, o que acontece? Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Mas, também, se a gente pensar que o inimigo das nossas almas, ele trabalha diariamente sobre isso, como pais, mães e filhos, nós precisamos atentar, nós precisamos buscar essa comunhão do Senhor dentro da nossa casa, irmãos. A gente não precisa chegar, esperar numa quarta-feira, esperar num domingo, para ouvir a palavra de Deus. A gente pode abrir a palavra, e abrindo a palavra, a gente está recebendo de Deus todas as informações necessárias, tudo aquilo que a gente precisa para ter comunhão com Deus. Então, não abra mão do seu culto doméstico, force. Mas cada um chega no horário, é difícil, sabe? Deu 5 minutos, está todo mundo junto, vamos orar ao Senhor? Vamos cantar um hino? Vamos ler só 2 versículos, vamos? Então, é assim que começa. E depois a turma vai pegando gosto. E no dia que não fizer, vai falar assim, hoje não tem não? Então, a gente vai precisar o quê? Forçar para que isso aconteça. Porque, quando eu digo forçar, é porque se deixar naturalmente as coisas acontecerem, cada um pega o seu celular, cada um vai assistir um filme, cada um vai fazer uma determinada coisa, e não vai acontecer aqueles poucos momentos de quê? De comunhão da família com Deus. A Bíblia aberta é Deus falando conosco, alguém já disse isso há muito tempo. Então, e um lar abençoado é um lar onde o Senhor é amado, e quem ama, obedece. A sua família pertence a Deus. Nos primeiros capítulos de Gênesis, vemos a Trindade trabalhando, criando, dando forma, fazendo tudo surgir a partir da palavra. Sabe? Diz que, o texto diz que no sexto dia, o Senhor fez tudo o que tinha que fazer, e no 7º dia, ele descansou. Mas no 6º dia, ele olhou para tudo que fez, e disse que era muito bom. Ele não falou assim, está legal, está mais ou menos, está médio, não, ele falou, é muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom, porque Ele é o Senhor, porque Ele tem poder para isso, e Ele só faz o melhor. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar o melhor para Ele também, dentro das nossas condições. Então, quando Ele cria o homem, depois, em seguida, vai criar a mulher, formar o primeiro casal, Ele vai percebendo que tudo que Ele vai fazendo é bom. Irmãos, a sua família é boa. Acredite que a sua família é boa. Não estou falando que a sua família não tem estresse, não tem problemas. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que ela é boa, sabe por quê? Porque ela foi criada com essa finalidade por Deus. E se em algum momento não está havendo a comunhão entre pais e filhos, filhos e pai, filha e mãe, e outras pessoas que moram dentro da casa, nós precisamos orar e pedir a Deus para mudar esse estado de coisa, porque o natural é a família buscar a Deus, porque Deus criou a família, Deus trabalha para a família ser vitoriosa. Então, eu queria falar para os irmãos, se esforcem um pouco mais, para que vocês tenham aqueles 10 minutos de devocional, tá bom? Ainda, vocês percebem que quando Deus cria todas as coisas, Ele põe o homem ali no jardim do Éden.
E o homem ali, o que ele fazia? Ele trabalhava, ele cuidava, e diz o texto que ele guardava também o jardim do Éden. Tá? Então, enquanto não havia a desobediência, o alinhamento do homem com Deus, a comunhão do homem com Deus era natural, era perfeita. Mas essa situação vai mudar um pouco mais à frente, quando, no lugar de ouvir a voz de Deus, a gente dá atenção, ou aqueles que estavam ali deram atenção a outras vozes, a outra voz, não é? E ali, foi assim mesmo que Deus disse? Deus disse isso? Ah, não é bem assim não. Então ele começa a colocar dúvida, começa a trazer uma curiosidade através de uma coisa que era a mentira. E não é assim não, sabe? Não é assim não. É porque ele sabe, Deus, que quando vocês comerem da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha só. Na verdade, quem tentou tomar o lugar de Deus? O diabo. E por isso ele foi colocado para fora do céu. Percebem que ele tenta jogar a criação de Deus contra o seu Criador. E aí ele diz, não é bem assim não. Aí a mulher responde, ora, da árvore, nós podemos nem encostar. Então ela acrescenta mais coisa, mas a palavra não disse que ela não podia encostar, ela só não podia comer da árvore. E aí o que acontece é que pensa que ele para por causa disso e fala, não. Então é a hora que a palavra de Deus é colocada em dúvida, irmãos. E se eu tenho experiência de oração com o Senhor, experiência vividas com Deus, eu vou saber que nada pode tirar a minha certeza de que Deus é Senhor da nossa vida, da minha vida, da nossa vida, e que Ele cuida de nós de uma forma que nós nem percebemos como Ele cuida. Mas, então, agora sim, eu vou ler outros versículos, quando o Senhor fala, já no verso 12, ele diz assim, então disse o homem à mulher a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, a partir daí, então o Senhor disse à serpente, nada mais seria a mesma coisa. Primeiro ele começa punindo Satanás na figura da serpente, né? Em seguida, ele fala à mulher no verso 14, e ele diz que, no verso 14, ele diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizesse isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais da selva, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. E a mulher, ele diz que multiplicará as dores do parto. Vocês percebem que há uma série de eventos que acontecem a partir do momento em que ela desobedeceu, irmãos. A partir do momento em que o casal desobedeceu, porque ela comeu e deu ao marido. Estavam ali, sabe? Ela simplesmente comeu e deu ao marido. E eles sabiam da situação e do que poderia acontecer. Mas, então, já começa. E quando ele começa a conversar com Adão, ele diz assim, Adão, maldita será a terra por causa de ti. Então ele vai mostrando que uma série de eventos ruins começam a acontecer e que não existiriam antes. E aí os dois ficam sem argumento. E o Senhor vai
ao final de tudo, ele diz assim, verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Então, irmãos, até aquele momento ali, não havia a menção da morte. A morte entra na vida do homem no momento em que a desobediência acontece, no momento em que eles fazem uma coisa que o Senhor disse expressamente que não era para fazer. E eu fico pensando aqui, quantas árvores não havia ali naquele jardim? Quantas coisas bonitas não havia ali, quantas coisas, e justamente aquela que estava sendo dita que não faça isso, e foi a que foi fazer. Às vezes eu penso que, será que a natureza humana, ela tem uma dificuldade de obedecer? Será que nós somos assim? Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, ele obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por que ele obedeceu? Porque ele era Deus? Não, porque ele não tinha pecado. Então, o homem conseguia atender todas as expectativas de Deus até o momento da desobediência, irmão. Depois, o pecado toma conta do homem e ele já não consegue mais a comunhão com Deus. Vocês percebem que quando Deus foi procurar, em algumas versões diz, na virada do dia, à tardinha, diz que ele se escondeu e falou: Adão, 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 onde tu está? Aí ele fala: ouvi a tua voz e me escondi. A voz do Senhor já não era mais suave ao coração e aos ouvidos de Adão, porque o pecado, ele tem essa coisa de destruir, mudar, deformar tudo que ele toca. Vamos pensar assim, o pecado, ele tira o prazer de estar na presença de Deus. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente tem dificuldade até de abaixar a nossa cabeça de orar. Por quê? Porque o pecado, ele afasta o ser humano de Deus. O pecado, ele é uma barreira entre Deus e o homem, sabe? Mas, glória a Deus, porque nesse texto que nós lemos ainda há pouco, o verso que eu não li, que diz que ele iria enviar um que ia ferir a cabeça da serpente. E ele manda Jesus. E o pecado, ele agora, ele é derrotado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas isso estava prometido desde lá do começo. O Senhor, ele não demora a fazer as ações que ele precisa fazer. Ali mesmo no Éden, conversando com Adão, ele já falou que ia mandar um. E esse um, o próprio Filho, ele veio de uma forma a morrer pelo pecado de toda a humanidade. Só o sangue dele seria suficiente para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então, isso estava ali, desde o começo, o Senhor tomando as providências, sabe? Às vezes, a gente pensa assim, deu alguma coisa errada ali no começo da primeira família, mas sabe, todos nós, todos os dias, temos a possibilidade, a escolha de fazer o certo e o errado. Todos os dias nós temos essa escolha. Então, e a palavra de Deus, em determinado momento, ela fala assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivais. Então, a gente precisa, todo dia, vencer aquela coisa de, peraí, eu vou tentar fazer pelos meus próprios esforços, eu vou tentar resolver dessa forma, eu vou tentar fazer assim, fazer assado. Mas, irmãos, a gente precisa primeiro tentar obedecer a Deus, porque quem
obedece. Quem obedece a Deus é muito mais feliz, sabe? Tem vários textos que falam sobre as vantagens da obediência. E eu queria falar ainda aos irmãos que nós precisamos, mais uma vez, nós precisamos cuidar das nossas famílias, sabe? A gente não pode se conformar que o nosso filho está há quase 10 anos fora dos caminhos do Senhor. Ele é adulto e agora ele não me obedece mais. Irmãos, vamos para o joelho, vamos orar. Eu faço parte do grupo do Jardim de Oração. Muitas vezes eu não tenho vindo, mas eu faço parte. Eu sei o que se dá ali, a luta, o que se pede, o que se clama ali. E eu acredito no poder da oração, irmãos. Nós precisamos acreditar que não existe nada definitivo e que nosso filho, nossa filha, nosso esposo, nossa esposa está indo para o caminho do céu e não tem o que fazer. Tem sim. Temos que orar, temos que interceder, temos que clamar ao Senhor, temos que colocar a vida de todos os nossos parentes diante de Deus, começando com o nosso lar, aquele que dorme sobre o nosso teto. Nós precisamos crer, irmãos. O Senhor falou assim para o seu servo: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu preciso crer, irmãos. Eu só preciso crer e perseverar. E o Senhor há de nos dar vitória. Isso aqui não é recado para ninguém que está com o filho afastado, não. Isso aqui é uma palavra que vem de Deus para que você não desista, para que você continue, para que você insista, para que você continue clamando. E a seu tempo, o Senhor há de te dar a vitória em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, sabe? Obedecer não é uma opção nossa. Obedecer é a opção. Só temos uma coisa a fazer, irmão: obedecer. Porque quando obedecemos a Deus, a sua palavra, a sua vontade, não há choro depois, não há lamentação depois. Sabe, eu vou pedir, por gentileza, que coloque o texto de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, a partir do verso 1 até o 13. Eu vou ler aqui com vocês, porque essa versão aqui é um pouquinho diferente da minha. Vamos lá. Diz assim, vamos ler junto, irmãos? Se obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizeres. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele.
Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Oh, glória! O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias de seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Amém, irmãos? Que palavra poderosa! E essa palavra, com todas essas promessas, porque está sendo dita pela boca do profeta, ela vai se realizar na vida do povo de Israel e vai se realizar na vida de cada um de nós, se simplesmente o quê? Obedecermos. O verso 13, ele diz assim: se obedecerdes. A condição é obedecer, irmão. Vocês viram a quantidade de bênção que tem ali? Incrível, né? Quando chegar em casa, vai refletindo pelo caminho, Deuteronômio 28, de 1 a 13, que vocês vão perceber quantas coisas Deus tem para dar a cada um de nós. Irmãos, é verdade. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Às vezes passa por aperto. Às vezes falta o dinheiro, às vezes falta um mantimento, às vezes falta uma oportunidade, às vezes falta uma roupa nova, às vezes falta algumas coisas, não é? Mas a promessa é que se obedecerdes, olha aí, vai ser um desafio, irmãos. Durante esse ano, nós, ao longo de cada mês, ouvirmos alguma coisa dessa sobre desafios, sobre obediência, sobre a necessidade de mudar para que as bênçãos cheguem até nós, sobre um compromisso maior, uma intimidade maior com Deus, sabe? Mas a partir da obediência, todas essas coisas vão vir à nossa vida através de Deus, porque Ele só pede uma coisa: que nós obedeçamos. Amém? Irmãos, nós não podemos negociar a obediência. Por isso que eu disse ainda há pouco que obedecer não era uma opção, mas a opção, e a gente precisa guardar isso, sabe? A obediência é fruto de um coração transformado e regenerado pelo poder e a graça de Deus. Irmão, se você sair aí fora e falar assim: olha, Deus falou para vocês para fazer assim, assim, assado, a pessoa vai olhar e não vai fazer nada, não vai fazer diferença. Mas se falar para algum de vocês aqui, aquilo vai ficar no teu coração, na tua mente, e vai chegar um momento que você vai falar assim: é isso que eu vou fazer. Sabe? Deixa Deus escolher por você. Quando Ele escolhe por nós, Ele escolhe o melhor. E, Senhor, eu acredito que esse cesto que vai ser cheio, que estava escrito ali ainda há pouco, tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nos dar, sabe? Falando também a Jeremias, ele diz assim: vocês precisam me conhecer, vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam, porque eu tenho tesouros escondidos assim. Então vocês precisam se aproximar mais de mim, para me conhecer de maneira que eu possa revelar a vocês tudo aquilo que eu tenho para fazer para você. Então ele, falando através do profeta, o Senhor, e vai falando ao povo, sabe? Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é transmitida, ela vem para sacudir a gente mesmo. Ou vocês pensam que não?
Vem, sabe? E quando a gente tem a responsabilidade de trazer uma palavra, nós somos os primeiros sacudidos. E, irmãos, aqui está um esboço. Tem 2 lados aqui. Mas tem coisa que eu não falei aqui, e já passou, e eu acho que não vou falar mais. A gente só fala aquilo que o Senhor concede falar. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor traga para a gente a alegria da obediência, sabe? Todos os que obedeceram, vocês vão ver ao longo desse ano mensagens sobre isso. Todos os que obedeceram prosperaram. Todos os que obedeceram foram felizes. Todos que obedeceram foram curados. Todos que obedeceram foram restituídos nos seus negócios, irmãos. Então vamos colocar diante de Deus a nossa vida e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser obediente, mas me ensina a ser obediente, porque a minha natureza após o pecado não quer te obedecer, mas me ensina a ser obediente, e no poder do teu nome e no sangue de Jesus Cristo, eu vou pedir, eu vou buscar essa graça para a minha vida. Que seja assim a nossa oração, e que a todos o Senhor abençoe. Irmão Joel.